Misericordioso, nós já passamos pelos louvores que são todos endereçados a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor recebeu os louvores desta noite. Eu creio que o Senhor recebeu as orações. Eu creio que o Senhor está presente, porque o Senhor é onipresente. Aleluia. Amém, Senhor. Nesta hora, Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o teu filho que vai trazer a mensagem nesta noite, Senhor. Deus misericordioso, às vezes o pregador fica sem inspiração, mas o Senhor entra nesse coração. Aleluia. E dá inspiração para ele, Pai eterno. Dá autoridade para ele, Senhor dos céus, fazendo aquilo que o Senhor mandar. Tudo aquilo, Senhor dos céus, que tiver que ser dito nesta noite, que o Senhor possa permitir que ele fale, que saia do seu coração nesta noite, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Tu és fiel. Aleluia. Nós só vai com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Aleluia, Deus. Abençoa, meu Pai. Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 1, número 2, e depois nós vamos ler o versículo de número 11. Amém? Amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo de número 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas de ouro intenso e mirra. Amém? Não, vocês viram, pode chegar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje a palavra do Senhor está falando sobre adoração, está falando sobre verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor está falando, aleluia, sobre nós termos um encontro com Deus. E aqui, aleluia, nós vemos aqui no livro de Mateus uma história antes do nascimento de Jesus, aleluia. Haviam 3 reis magos, 3 homens, aleluia, do Oriente, chamados Gaspar, Belchior e Baltazar, que eram homens, aleluia, que tinham ouvido a palavra do profeta Isaías no seu capítulo 60, quando ele dizia assim, aleluia, que o filho nasceria lá, e eles deveriam levar ouro fino para adorar. E aqueles homens, aleluia, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do profeta, quando viram, aleluia, a estrela brilhar no Oriente, saíram então em direção a ele. Aleluia. Começaram a buscar. Começaram, aleluia, a tentar encontrar aquele menino ao qual a Bíblia, aleluia, dizia que um filho vos nasceu, um menino vos deu. O principado estava sobre os teus ombros. E o teu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse era o menino que havia de nascer. Esse era a criança, aleluia, ao qual o profeta falava, ao qual o profeta, aleluia, dizia no capítulo 60 de Isaías, que ele viria sobre a terra. E quando, aleluia, eles viram a estrela brilhar, aleluia, no ocidente, eles sabiam então que aquele dia havia chegado. Eles sabiam que aquele momento, aleluia, de adorar aquele menino havia chegado. E aqui, aleluia, existem 3 lições que nós precisamos, algumas lições nós precisamos aprender com esses 3 magos. Com esses homens que vieram, aleluia, na intenção, não, aleluia, de ter algo em troca, não de receber algo, mas sim de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aqueles homens, aleluia, começaram a procurar.
Aqueles homens começaram a andar por todo o Belém da Judéia, tentando achar, aleluia, onde deveria nascer aquele menino. E nós aprendemos aqui na primeira lição, que é, aleluia, daqueles reis magos, que a primeira lição é o quê? Renúncia. Aqueles homens, para ter um momento com Jesus, esses homens renunciaram à sua casa, renunciaram ao seu lar, renunciaram às comidas boas que eles tinham, renunciaram ao momento com as suas famílias, renunciaram a tudo para ter um encontro com o Senhor. Aleluia. E hoje, aleluia, nós vemos pessoas que muitas vezes, aleluia, têm preguiça de andar 500 metros para sair da sua casa e igreja do nosso Senhor. Tem pessoas que acham dificuldade em tudo para adorar o Senhor. Aqueles homens deixaram tudo aquilo e saíram a adorar. Muitas vezes, aleluia, não temos coragem de renunciar meia hora do nosso dia para estarmos junto a Ele. Muitas vezes não temos coragem, aleluia, de renunciar às coisas que nós gostamos para estarmos na presença dEle. Mas aqueles homens não olharam para a dificuldade, aqueles homens não olharam para o tempo. Eles simplesmente falaram: nós precisamos encontrar esse homem. Nós precisamos, aleluia, encontrar esse menino para adorá-lo. Simplesmente para adorá-lo. E a Bíblia nos fala, aleluia, que eles ficaram durante 6 meses para achar o Senhor Jesus. Aleluia. Durante 6 meses eles procuraram aquela criança. Quantos, aleluia, de nós têm renunciado a algo para estar junto ao Senhor? Quantos de nós têm deixado algo para estarmos na presença de Deus? A palavra do Senhor diz assim: adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Na teoria é fácil, na prática muitas vezes nem tanto. Porque para o homem, aleluia, é difícil muitas vezes abdicar de algumas coisas para estar na presença de Deus. É difícil, aleluia, muitas vezes renunciar a algo para estar na presença de Deus. Mas o Deus ao qual nós servimos essa noite, Ele nos capacita. Ele coloca no nosso coração, aleluia, o temor, ao qual nós falamos hoje na rádio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. E nós começamos então, aleluia, a entender que nós temos que adorar o Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E era o que aqueles homens faziam. Segunda lição, perseverança. Quantas vezes, aleluia, nós entramos na presença do Senhor e começamos, aleluia, a fazer a obra de Deus, começamos a falar com Deus. Mas quando chega na metade do caminho, nós pensamos em parar, em desistir, em recuar. Nós pensamos, aleluia, que nós não vamos aguentar. E deixamos de perseverar. Deixamos de buscar nossa bênção. Aqueles homens, aleluia, eles perseveraram. Aleluia. Para encontrar, aleluia, o Senhor Jesus, tiveram que perseverar. Enfrentaram o frio, enfrentaram o calor, enfrentaram muitas vezes fome, enfrentaram momentos difíceis, enfrentaram, aleluia, momentos que, creio eu, que outra pessoa havia olhado e falado: não, chega, eu não quero, para mim não dá mais. Mas eles não paravam. Eles estavam sempre caminhando na busca pelo Senhor. Você quer, aleluia, ter bênção na sua vida? Você quer ter vitória na sua vida? Persevera. Persevera. Porque, aleluia, aqueles homens nunca desistiam dos seus objetivos. E qual era o seu objetivo? Encontrar o Senhor Jesus. E esse é o meu e o seu objetivo. Aleluia. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite. Porque nós sabemos, aleluia, que o Senhor tem um lugar preparado para nós. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim, aleluia: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar os lugares. Ou seja, o meu e o seu lugar está preparado. Basta nós, aleluia, fazermos a vontade do Senhor. Basta nós entrarmos, aleluia, na presença de Deus, em espírito e em verdade, deixando as coisas, aleluia, de lado, as coisas que nos afastam do Senhor de lado. E começamos a perseverar na busca pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles homens perseveraram.
E nós também temos que perseverar. Muitas vezes na nossa vida, coisas tão pequenas que queremos resistir de Jesus, coisas tão pequenas, aleluia, que nos fazem olhar e não ver uma saída, não ver uma solução. Aleluia. Coisas que muitas vezes entristecem nosso coração, nos magoa, nos chateia. E a primeira coisa que nós falamos, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber do Senhor. E às vezes nós pensamos assim, o que tem o Senhor a ver com os nossos problemas? Verdade, fala mesmo, pai. Nós temos, aleluia, que perseverar, como aqueles homens fizeram. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar na presença do Senhor, como aqueles homens fizeram. Terceira lição que esses homens nos deixam: visão espiritual. Deus do mistério, aleluia. Terceira lição: visão espiritual. Nós vemos aqui, aleluia, em todo o traçado da viagem daqueles homens, eles não tiraram os olhos da estrela. Porque o profeta havia dito, aleluia, que uma estrela os guiaria até o menino. Uma estrela os guiaria até o Senhor Jesus. Eles, aleluia, em momento nenhum desviaram os seus olhos daquela estrela, desviaram do caminho, ficaram atentos o tempo todo para cumprirem o seu propósito. E qual era o propósito deles? Encontrar o Senhor Jesus. E qual é o meu e o seu propósito nessa noite? Aleluia. Não é encontrar com Jesus? Não é ter a nossa salvação? Então nós jamais devemos desviar os nossos olhos do Senhor. Nós jamais devemos desviar nossos olhos dos caminhos ao qual o Senhor traçou para mim e para você. Porque a palavra do Senhor diz assim, aleluia, que o caminho do Senhor não é tão fácil como muitos dizem, não. Nós temos luta, temos prova, temos perseguições. Mas o Senhor, aleluia, Ele nos diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a palavra do Senhor, aleluia, diz assim, olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça difícil, mas existe, aleluia, um Deus no céu, que Ele diz para mim e para você nessa noite: eu vou mudar o rumo da tua história. Eu vou mudar o rumo da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Aleluia. Essa estrela, ao qual nascia no Ocidente, se nós pegarmos ali, aleluia, estudarmos um pouquinho sobre tipologia, nós vamos entender, aleluia, que essa estrela, ela tipificava Cristo. Ou seja, ela simbolizava Jesus Cristo nascido. Ela simbolizava, aleluia, o menino que nasceu, rei dos judeus, como, aleluia, a Bíblia nos fala. Então aqueles homens olhavam, seguiam aquela estrela, assim como a estrela guiou os magos pelo caminho. Cristo deve guiar nossas vidas. Cristo deve nos conduzir pelos caminhos ao qual nós devemos seguir. Assim como os magos, aleluia, não perderam a estrela de vista, também não podemos tirar nossos olhos espirituais de Cristo. Porque é Ele que nos vai nos conduzir até a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, irmãos, não tem outro caminho, não tem outra solução. O caminho é Jesus Cristo. É Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos dar vitória, é Ele que pode mudar a nossa história. O homem pode prometer 1 milhão de coisas e errar, não cumprir o que ele prometeu. Mas Jesus Cristo, Ele nunca deixa de cumprir suas promessas. Muitas vezes não é no tempo em que nós queremos e que nós desejamos, mas a promessa se cumpre em nossa vida. Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Olhando somente para Ele, olhando para a estrela que nos guia. Olhar para Jesus em todo o tempo é uma questão de fé. Nós olharmos para o Senhor, aleluia, em todo o tempo, significa, aleluia, que não perdeu o seu foco. E o nosso foco é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Não deixe, aleluia, abalar a sua fé. Aconteça o que acontecer. Nós devemos continuar olhando para Jesus. Glória a Deus, aleluia. O mar está revolto, a luta está grande, olhe para Jesus. Você está na bonança, está na alegria, olhe para Jesus. Aleluia. Você recebeu a sua bênção,
Olhe para Jesus. Você ainda não recebeu sua bênção? Olhe para Jesus, porque é Ele que vai nos dar a vitória, é Ele que vai nos mostrar o caminho. Adorador que é adorador não tira os olhos de Cristo, seja em qualquer circunstância. Aleluia, Deus. Qual a lição que esses magos nos trazem? A verdadeira adoração. Irmão, adorar o Senhor é primordial. Quando aqueles homens encontraram Jesus, como nós lemos no versículo 11, fizeram questão de entregar os seus presentes, que são um tipo verdadeiro de adoração. Não é assim? A Bíblia diz assim: adorai ao Senhor com a primícia da tua fazenda. Foi o que aqueles homens fizeram. Aqueles homens adoraram ao Senhor. O interessante é que tudo isso é que o menino Jesus não havia feito nenhuma cura extraordinária. O Senhor Jesus não havia, aleluia, lhes dado um carro, nem uma moto, e nem aberto uma porta de emprego. Ele era uma criança recém-nascida, e eles adoraram Jesus, não porque Ele fez, mas sim porque Ele era o Salvador da nossa vida. Aleluia. Eles adoraram o Senhor não por aquilo que receberam, mas adoraram o Senhor na beleza da tua santidade. E quantas vezes, aleluia, o homem, ele quer fazer uma barganha com o Senhor. Ele quer trocar com o Senhor: se o Senhor me der isso, eu vou na tua casa. Se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou te adorar. Se eu fizer isso, eu vou me dar aquilo. Não! Nós temos que adorar o Senhor em todo momento, porque a palavra do Senhor diz assim: porque necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E muitas vezes o ser humano não. Ele primeiro quer a promessa na vida dele. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te adorar. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou te adorar, não. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou na tua casa. Se o Senhor não me abençoar, aleluia, eu não vou mais louvar o teu nome. Aleluia, Deus. Aí eu pergunto para você essa noite: quem vai perder com isso? Quem vai perder se nós pararmos de adorar o Senhor? Porque a Bíblia nos diz assim, aleluia, que o Senhor, sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. E nós sem Ele somos quem? Somos o quê? Então, irmãos, adora o Senhor na beleza da tua santidade. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em qualquer circunstância. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem essa noite, deixando uma palavra para o teu coração. Faça igual aos magos do Oriente. Renuncie, persevere, vigie, adore, pois o Senhor Jesus tem o melhor para a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar você essa noite que é adorador do Senhor. Eu quero, aleluia, convidar você a ficar de pé comigo nesse lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, aleluia, convidar você que há tempos não sente o poder do Espírito Santo. Você que está precisando de um renovo espiritual. Você que está precisando, aleluia, ter um encontro com o Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você, aleluia, a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor por você. Eu quero que nessa noite, aleluia, você esteja ligado no trono da glória. Eu quero que você venha receber das mãos do Senhor a tua bênção, o teu renovo nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Você pode juntar essas cadeiras aí se quiserem, pode jogar para trás, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto eu estiver louvando ao Senhor, eu gostaria que você exaltasse o nome dele. Eu gostaria que você dissesse para ele, aleluia, que você precisa dele. Eu gostaria que você dissesse para ele que você depende dele. Eu gostaria que você dissesse para ele que você o ama. E que você quer ter um encontro com ele nessa noite. Que você quer ter um renovo na sua força, na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de louvar você. Você que sabe, pode louvar comigo. É um hino, aleluia, meio corrido. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que vão louvar comigo no nome de Jesus. Aleluia. No meu 3, valeu. Pode soltar. Aleluia, Jesus.
dela. É o homem de branco que sai desta casa com as mãos cheias de graça. E eu sinto a sua voz está cingido de ouro, espada de seus gumes nas mãos, e com os pés pisa sobre a terra e reluz como latão. Tem olhos de fogo, tem rosto do sol, tem sinal de clavo nos pés e nas mãos, e na sua cruz está escrito: quem é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele é Santo, Santo, Santo é o Senhor, e ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando essa casa. Receba aí, receba irmão, nome de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado e andar, pisa nas brasas, onde no fogo. Diga comigo que ele é santo e ele é Deus poderoso. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Enche as mãos de graça, joga sobre a igreja. Enche as mãos de graça, joga sobre o altar. Queima a doença, expulsa o inimigo. Quem está triste vai te agradar. O ciclo de oração tem brasas, na mocidade também. Entra na fogueira santa do Senhor e dança com o Senhor. Ele dançou, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando esta casa. Receba aí, receba irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, acreditado e andar, pisa nas brasas, onde no fogo. Diga comigo que ele é santo, ele é Deus poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor. E os anciãos dobram os joelhos, cada um bem alto pra terra escutar. Todos adoram o varão de branco, porque ele é o filho de Jeová. Agem soldado nasce, é Deus de errar, tem que louvar. Eu digo, e todos que respiram têm que aguardar. Santo, santo, santo é o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando essa casa. Receba aí, receba irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado e andar, pisa nas casas, onde no fogo. Diga comigo que ele é santo, ele é Deus poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Adore o Senhor essa noite que você vai fazer. Você, aleluia, que ainda não sentiu a presença de Deus. Você que há tempo não consegue, aleluia, entrar no mistério de Jeová. Entrega teu caminho nessa noite, adora Ele na beleza da tua santidade. Pode entrar no nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa noite. Ele diz para você, aleluia, nessa noite que Ele chegou para fazer a diferença nesse lugar. Ele chegou para te renovar, Ele chegou para te encher, Ele chegou, aleluia, para trabalhar a tua vida e fazer de você um vaso novo, fazer de você uma nova criatura nesse lugar. Uma tocha de fogo apareceu e um balão de vento apareceu. Está caminhando pra lá e pra cá, dá lugar, irmão, Ele vai te tocar. Quem está aqui tempo vai ficar curado, e quem está triste vai se alegrar, porque o
Ele toca em mim, toca em você. E isso já começou. O inferno tem a igreja ora, porque o valão aqui já chegou. Ele vai tocando em cada coração, e o povo pega na condenação. Não dá pra saber o que aconteceu. Quem já subiu, ou se céu desceu. Quem estava triste já se alegrou, porque não aguentou o poder de Deus. Até as crianças começam a chorar. Não estão tristes, não estão nervosas. São contagiadas com o poder dos céus. Falam em estranhas e dão glória a Deus. Se com oração e a mocidade, toda a igreja também o pastor. E os obreiros em uma só voz louvam e adoram o nome do Senhor. Ele toca em mim, toca em você. E o rebuliço já começou. O inferno teve a igreja ora, porque o varão quase já chegou. Ele vai tocando em cada coração, e o povo pega na condenação. Não dá pra saber o que aconteceu. Se a igreja subiu ou se o céu desceu. Quem estava triste já se alegrou, porque não aguentou o poder de Deus. Fecha os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai eterno Santo. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, nessa noite, no culto da família, no culto de oração ao Teu nome. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos reunimos nesse lugar, porque nós sabemos, ó Pai, que aqui nós recebemos de Ti a graça, que aqui nós recebemos de Ti o poder, o vigor, o renovo espiritual. Deus, no nome de Jesus Cristo, nos ensina, Pai, a ser perseverante, nos ensina, Pai, a ser adoradores, nos ensina, Pai, a trilharmos o Teu caminho em espírito e em verdade. Ó Deus amado, no nome de Jesus Cristo, eu te peço essa noite, renova essas forças, cura, liberta, transforma a vida desse lugar. Deus amado, com a autoridade que o Senhor me dá como profeta nessa terra, eu profetizo, Pai, sobre cada vida essa noite, sobre cada família, toda sorte de bênção, Pai. Onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver desespero, que haja paz. Onde houver dúvida, que haja fé, Pai. Mas transforma, cura, muda, Senhor, história nesse lugar, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Só você viver nessa noite tem uma missão de Deus. Aleluia. Vai voltar ao seu lugar, Deus, com você. Em nome de Jesus.